Chegando com as informações do Leão da Praça da Bandeira. A partir de agora, Vinícius Calado, mais uma derrota com roteiro cruel. Grande abraço, boa tarde, Vinícius. Valeu, Maílson. Que como está sendo cruel, né? Ou estão sendo cruéis os roteiros, se assim podemos chamar, né, dos jogos do esporte, por mais de uma oportunidade em casa, junto ao torcedor, abrindo vantagem já no segundo tempo com 2 gols de diferença. E em outras oportunidades sofreu empate. Dessa vez foi pior ainda. Uma virada em cerca de 15 minutos, pouco mais de 15 minutos. O que era 2-0 virou 4-2. Então foi uma derrota muito pesada, que claramente deixou o psicológico, que já não era muito bom em referência a desempenho, a competição, ainda pior, destruído quase assim podemos dizer. E para completar, uma falha de um grande destaque do time, mesmo com essa campanha muito ruim, que foi aquele frangaço do Gabriel Vasconcelos. Então, roteiro complicado e que deixa o esporte ainda mais fragilizado nessa reta final de Série A, Maílson. É um roteiro que a gente tem falado aqui. Agora o rebaixamento já deve ser confirmado na próxima rodada, né? Tem tudo para ser confirmado, Vinícius. Tudo muito bem encaminhado para isso, viu, Maílson? Porque o Sport tinha a possibilidade de ser rebaixado matematicamente nessa rodada que passou, mas aí os resultados do Santos e do Vitória não levaram a esse rebaixamento. Mas é difícil que o Sport escape da próxima rodada, porque tem nada mais, nada menos do que o Flamengo como adversário, e tendo essa derrota, o Sport não vencendo, que é algo totalmente normal, se confirmar uma derrota ou até mesmo um empate, com o que vai se desenhar na rodada, deve se confirmar matematicamente o Sport não tendo mais condições nenhuma de chegar à pontuação dos seus concorrentes. Veja só, Maílson, serão 6 rodadas, ou melhor, 5 partidas de antecedência, de antecipação, com o Sport sendo rebaixado matematicamente, caso se confirme no próximo sábado, na Arena, 6h30 da noite, contra o Flamengo, aquela operação de jogo, que assim chamou o Sport, que foi vendida, e a Arena terá 30% de torcedores do Flamengo, e uma campanha do lado da torcida do Sport de não ir a esse jogo, deixar o Sport, entre aspas, exposto nacionalmente, não tendo a presença do torcedor rubro-negro, ou então uma presença em baixíssimo número. Desconforto está reinando nos bastidores. Teve antes do jogo, foi? Foi, exatamente, Maílson. Deve ter sido tão desconfortante que até o Gabriel falhou, né? Veja, envolveu o Gabriel, não diretamente por uma escolha do atleta, mas ele terminou saindo na história por conta de uma decisão que foi tomada por o Thiago Gasparino, que é executivo de futebol do clube. Ele teria, né, trazido a ideia e repassado a mudança da faixa de capitão, tirando do Rafael Thierry e passando para o Gabriel Vasconcelos. E a partir do momento, Maílson, você sabe que com a maneira como se desenha e a dinâmica de comunicação dos atletas com o árbitro, somente o capitão pode falar, senão os demais que buscarem um contato, uma conversa com o árbitro, podem ser punidos com cartão amarelo. Quando o goleiro é o capitão, ele pode indicar um atleta de linha para se comunicar com o árbitro sem esse atleta estar ali ostentando a faixa. Só que, Maílson, essa mudança, essa retirada da faixa do Rafael Thierry, passagem para o Gabriel Vasconcelos, não foi comunicada nem tratada entre a Rafael Thierry, não foi comunicado a ele que ele deixaria de ser o capitão, e nem foi dito ao Gabriel Vasconcelos que isso aconteceria, e ele passaria a ser o dono da braçadeira. Então, quando todo o protocolo da arbitragem foi realizado e a ficha do jogo, a ata, foi levada à súmula para que o capitão assinasse, foi levada ao Gabriel Vasconcelos. E isso gerou um desconforto. O Gabriel não quis aceitar, naturalmente, até a gente percebe pela postura que ele tem publicamente, ele também tem essa postura nos bastidores, nos vestiários, e o Rafael Thierry ficou incomodado. Depois, quando o Gabriel não aceitou, buscou se devolver a braçadeira pro Rafael Thierry, que não quis, mas puxa para lá, vem para cá. No final das contas, conseguiram convencer o Rafael Thierry a reassumir essa braçadeira de capitão. Mas vejam só, Maílson, quantos episódios e quantos acontecimentos, podemos assim dizer, que fora, né, do comum, fora do que a gente está acostumado,
algo bem... porque a gente pode dizer que foge à regra acontecendo com o esporte semana após semana. São coisas que surpreendem nesse ano tão tenebroso do esporte em 2025. Depois que o esporte perdeu mais uma, eu assisti, escutei e li muitos relatos, muitas opiniões, e vivemos num país democrático, claro, mas muitas opiniões parecidas, muitas opiniões praticamente iguais em relação à gestão do Yuri Romão. E quanto à análise do que aconteceu na gestão, eu me coloco no mesmo pote, porque realmente é uma gestão em 2025 terrível, uma gestão muito ruim. Mas a opinião, ela se estende, falam que não há mais clima para continuidade em 2026, falam que não há mais como se recuperar, e aí vieram diversas opiniões nesse aspecto, de que teria terminado o período de gestão do Yuri Romão. Então vamos lá para 2 pontos. Primeiro, o impedimento, o impeachment, ele só se dá caso aconteça uma infração gravíssima, caso exista a improbidade administrativa e não pelo insucesso desportivo. Senão, nós teríamos a cada ano 4 impeachments de presidente na Série A, 4 impeachments na Série B, 4 impeachments na Série C. Ah, pensou? 12 impeachments por ano. Ano que vem vai mudar, né? Vai aumentar mais ainda com o calendário do novo presidente da CBF, o Schaldi. Então, isso aí não é aceitável. Até o presente momento não se comprovou que exista alguma coisa relacionada a isso. A outra situação seria o próprio presidente não querer mais, por conta de um ano muito ruim, por conta de um ano desastroso do esporte. Ele não está mais disposto a tentar resolver a parada em 2026, contornar tudo que foi feito de errado nesse ano, não aguentar mais a pressão e simplesmente entregar o cargo. Essa é uma possibilidade que poderia acontecer. Mas eu quero ir de encontro, em parte, a tudo isso que o pessoal falou, acho que muito na base da emoção, assim que acabou aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Se o presidente Yuri Romão reconhecesse de que o ano de 2025 foi de ponta a ponta um desastre, que as escolhas feitas foram escolhas erradas e que ele quer fazer tudo diferente em 2026, por que ele não pode cumprir o mandato até o final? Eu acho que sim. Primeiro que está dentro do estatuto do clube que ele vai com o seu mandato, com a sua gestão, até o final de 2026. E para ficar bem na fita, falando no popular para a torcida, esse reconhecimento seria algo muito interessante. Porque o Fortaleza, que também é aqui da região Nordeste, deve cair de divisão também, e teve anos agora, muito próximos anteriores, de muito sucesso, muito, de jogar Libertadores, de jogar Copa Sul-Americana, e nesse ano erraram na mão. Eles saíram do perfil. O que foi sair do perfil lá no Fortaleza? Fortaleza sempre trabalhou estilo, mais ou menos estilo Mirassol. Nada de contratações exorbitantes, nada de salários exorbitantes, sempre com tudo muito em dia, sempre com jogadores que vinham com fome, com vontade, com sede de vencer, e assim o Fortaleza teve sucesso. Esse ano resolveram fazer diferente. Começaram a investir em salários altíssimos, em jogadores mais midiáticos, aí a paçoca azedou, o negócio deu ruim. Esse foi o erro do Fortaleza, só que lá o Marcelo Paes admitiu o erro. Agora, o que é que resta saber? É se realmente está na cabeça do presidente de que esses erros foram cometidos. E aí, eu me assustei um pouco quando eu vi em algum perfil no último sábado de que ele estava elogiando a dupla de diretores que ele tem. Aí o negócio fica ruim. Aí não me agrada. Sinceramente que não me agrada, porque leva a crer que ele quer seguir com essa dupla de diretores para a temporada de 2026. E aí, de agora, se isso realmente for verídico, se isso for verdade, eu já não acredito no esporte a partir de agora, para a temporada do ano que vem. Aí já começam os erros em novembro ainda do ano anterior. O Yuri, sim, ele tem, primeiro, todo o direito legal de seguir o mandato dele até o final. Para ter uma gestão
que pelo menos dê esperança para o torcedor no ano que vem, teria que haver o reconhecimento dos erros e uma mudança bastante radical em tudo que está sendo gerido dentro do esporte. E principalmente, claro, dentro do futebol. Só que a gente já detectou erro de contratação, investimentos exacerbados onde não deveriam ter sido feitos, erro de gestão de pessoas, gestão de pessoas. É por isso que eu falo tanto no perfil de um executivo que tem que ter sido boleiro e se preparado para gerir pessoas. Aí a gente está vendo o Sport atravessar a perda do artilheiro do time, Derek, o Léo Pereira, que até fez 2 gols agora, mas o Léo Pereira estava sendo um cara que ele passou por aquele período de ter sido punido ao não ser relacionado para um jogo, para uma viagem. Gestão de pessoas, uma gestão mal feita. Então, tudo isso precisaria mudar para que o torcedor do esporte começasse 2026, aquela velha história, zera tudo e vamos começar de novo. E vamos reconstruir. Vamos parar inicialmente com essa coisa do status, que em 2025 prevaleceu muito. Muita grana jogada fora. Esse investimento nos portugueses não é porque é português. Não é porque é português. É porque, primeiro, trouxe um cara que não tem a competência necessária para ser treinador na Série A. Antônio Oliveira é isso. Ponto final. Não tem conversa. E o outro ponto é exatamente o do Pepa, que subiu aos trancos e barrancos e ficou muito claro que também não era o cara para comandar o esporte em uma Série A de Campeonato Brasileiro. Tem que parar com essa história, tem que trazer treinador de competência. Para isso, precisa de executivo competente para ter conhecimento de saber quem comandaria bem o esporte. E eu quero saber se o teu pensamento é nessa linha também. Olha, Vibrante, a respeito da situação do Yuri Romão no esporte, vamos reforçar que ele tem mais um ano de gestão, um mandato de 3 anos. Agora, claro que não podemos colocar ao ponto de que ele foi o pior presidente da história. Não, isso aí eu também não concordo. Existiram, sim, pontos que foram positivos à gestão do Yuri, isso antes da Série A, porque vamos pegar um pouco da memória, isso em 2023, se não me falha a memória. O esporte tinha uma dívida na casa dos 300 milhões de reais. O Yuri Romão assumiu o clube. Desses 300 milhões, ele reduziu a dívida em mais de 50%. Então, isso significa que ele fez uma reorganização financeira profunda no clube. Então, em termos administrativos, o Yuri vinha fazendo, sim, um bom papel. Agora, quando chegou a realidade da Série A, que o esporte teve aquela venda do Pedro Lima, teve o adentamento de cotas que conseguiu junto à Liga Forte União, que conseguiu pegar uma parcela dos direitos de imagem, de transmissão. Então, o esporte resolveu aplicar no futebol, e claro que com toda razão, porque queria muito bem fazer uma boa campanha na Série A, só que quando você viu o administrador Yuri, você deu de cara com algo totalmente oposto. O boleiro Yuri, o cartola Yuri, que são 2 peças completamente distintas. Enquanto nós vimos um administrador que estava até então sendo responsável, no caso do Yuri, nós vimos um cartola completamente perdido. O Yuri, para mim, como um cartola, ele é um fiasco. Foi um fiasco. O departamento de futebol, por parte do Guilherme Falcão, que era o cabeça desse setor, também mostrou que era um cara apaixonado pelo clube, abastado pelo clube, mas não entendia muito do negócio. Então, o mercado rubro-negro foi completamente errôneo. Foram vários tiros dados no escuro, porque quem garante que nomes de grife, nomes que estavam no futebol europeu, que são estrangeiros, europeus, iriam dar conta aqui no esporte? Claro que pelo futebol jogado, pela carreira, pelo currículo, foi uma coisa. Isso eu coloco como exemplo o Rodrigo Atencio. O Rodrigo Atencio arrebentou do Central Córdoba, veio para cá, pés de ouro, e até agora não rendeu. Sérgio Oliveira, passagem por seleção portuguesa, jogou Champions League, veio para cá com um salário altíssimo, não rendeu até agora. Gonçalo Paciência, mesma coisa, não rendeu, é mais uma peça figurativa. Então foram vários erros, priorizando aquela parte da grife, eu tenho carreira internacional, eu já tive passagem por seleção, mas na prática foi algo totalmente diferente. Cadê a questão da venda do Pedro Lima? O dinheiro já foi aplicado no futebol. Quando foi vendido o mando de campo, saindo da ilha para ir para a arena no jogo contra o Flamengo, isso foi acordado em julho, 3 milhões de reais, o dinheiro já foi embora, já foi torrado. Então, houve sim um mau gerenciamento. Não é fácil você quitar uma folha de quase 7 milhões por mês
com jogadores que estão, que até então recebiam em dia e que não estavam dando conta. E agora surgem indícios de atraso salarial, adiantamento de cotas, situação apertada para o ano que vem, e com relação também à indisciplina por parte do Derek, que já mostra que o ambiente não está às mil maravilhas. Então você pega todo esse conjunto, você se pergunta, cadê o comando do clube? Não tem. Quando o César Lucena aparece na coletiva de sábado sozinho, isso até foi questionado pelo Pedro Maranhão, repórter que é meu amigo, até mando um abraço para ele, ele deixou bem claro, eu sendo você, era para ter alguém ao seu lado, você não era para estar aqui sozinho. E ele disse com total razão. O César foi colocado no meio da cova dos leões, enquanto que quem deveria estar ao lado dele, ao lado do César, era o presidente, era o executivo de futebol, o Thiago Gasparino, também o Henrique Ambrodini, e ninguém se manifesta. Por mais complicada que seja, mas quem está na cabeça, quem está na cadeira do executivo, deveria ter o dever, a missão de assumir a responsabilidade que é grande. Repito, não acho que é o pior da história. O Yuri Romão está longe disso. Mas teve tudo para ser o melhor, se não um dos melhores da história, por conta da receita que fez, das negociações que envolveram alguns atletas da base, mas o dinheiro mal aplicado e também coloca uma pitadinha de soberba, estão fazendo do esporte passar por uma das maiores vergonhas nos últimos anos no futebol nacional.